Se você é louco por carros, assim como eu, não perca mais essa grande dica que eu vou te dar a partir de agora. A ideia desse vídeo é tornar você um especialista na restauração e recuperação de plástico do seu automóvel. E também, se você é profissional da estética automotiva, nós vamos falar tudo sobre composição de plástico, sobre o que é melhor para determinada situação. Então, a partir de agora, nós vamos falar o passo a passo de como fazer isso. Primeiramente, eu quero falar para vocês que a Vonix ela tem diversos produtos para tratamento de plástico. Nós vamos ter o Rejuvex, vamos ter o Restaurax, V-Plastic com durabilidade de até 3 anos, o Renova Plásticos, um produto desenvolvido para a parte interna do veículo, o CO2 Pro para manutenção de plásticos que foram vitrificados com o V-Plastic e também a Carnaúba Express, que é um produto que foi desenvolvido para pintura e também para tratamento de partes plásticas. Mas para isso, você vai ter que entender a composição dos plásticos e também saber o nível de ressecamento, porque às vezes você passou um produto, Paulo, eu passei V-Plastic do jeito que você explicou e acabou não dando certo, absorveu o produto demais. Então eu vou te explicar, antes de eu falar sobre cada produto, eu vou te explicar o que acontece com o plástico, os níveis de ressecamento e o porquê que esses plásticos ressecam. Na verdade, existem 3 tipos de ataque hoje que acontecem com o plástico. Fora, claro, os produtos químicos, né? Os ataques naturais é a termodegradação, através da temperatura da luz solar. Outro tipo de degradação é a degradação oxidativa, a presença do oxigênio no ar, esse vento forte que vem, ele também vem oxidando o plástico. E nós temos também a degradação fotoquímica, que é através da luz. É essa mesmo que você fala, Paulo, o teu produto tem protetor UV, então o protetor UV é justamente para evitar essa degradação através da luz. Então, já que você sabe os 3 tipos de degradação que ocorrem normalmente com a natureza, que é a degradação fotoquímica através da luz, a térmica através da temperatura e a oxidativa através do oxigênio, eu vou falar também sobre a degradação através dos produtos químicos. Você que lava o carro em certos postos de lavagem que usam só o panos plásticos, que não é o correto, ou que usam desengraxantes com pH básico, ou mesmo produtos com pH ácido, como Metazil, Nipalumil, etc. Esses produtos também atacam o plástico. Então, outra coisa que eu vou falar para vocês é que com essas degradações acontecem alguns tipos de características que vocês têm que entender. Se vocês não entenderem essas características que ocorrem com o carro, você não vai saber utilizar o produto da forma correta. Por exemplo, o para-choque hoje, o plástico do carro, ele é composto basicamente por 3 princípios ativos, por 3 matérias-primas, que é o polipropileno, que é o plástico propriamente dito. Esse plástico ele não contém pigmentação, geralmente na forma natural ele é translúcido, um derivado de petróleo. Tem também o negro de fumo, que é um pigmento à base de carbono, é como se fosse, na verdade, a carbonização do material orgânico. Esse pigmento é que dá a tonalidade cinza ou preta, e tem também as cargas minerais, para dar uma espécie de volume, para reduzir custo e também ajudar na proteção UV. Geralmente, utiliza-se dióxido de titânio nessa composição. Porém, com o passar do tempo, com a degradação, a termodegradação, a degradação fotoquímica e a degradação oxidativa, esse plástico ele começa a perder propriedades. Então, essas propriedades, quando começam a ser perdidas, o plástico vai ficando despigmentado, o negro de fumo que contém ali para deixar o plástico preto, ele passa a ser detonado, passa também, devido à degradação oxidativa, formar microcrateras no plástico. E isso realmente é bem complicado. Por isso que sempre que o plástico for 0 km, você comprou um carro 0 km, o ideal é utilizar logo o V-Plastic, porque o V-Plastic vai evitar que o teu plástico degrade. Uma vez um cliente me perguntou, Paulo, qual é o rendimento do V-Plastic da Vonix? Eu já vi gente dizendo que o rendimento dele é muito baixo, outras pessoas falam que o rendimento é muito alto. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, essas microcrateras causadas pela oxidação do plástico, ela acaba absorvendo bastante produto.
e às vezes é necessário uma segunda aplicação. Então vocês têm que atentar, eu não posso garantir que, por exemplo, 1 ml de produto vai render 1 metro quadrado, já que o plástico está com muitas microcrateras. Se o plástico estiver novo, se você faz isso no teu carro 0 km, 1 ml vai render facilmente 1 metro quadrado, ou seja, um tubinho desse de 50 ml você poderá fazer até 50 metros quadrados se for plástico zero, beleza? Então assim, nós vamos começar a falar sobre os produtos mais simples para tratamento de plásticos até nós chegarmos no V-Plastic da Vonix. Então hoje a Vonix tem uma linha completa para você que quer restaurar o plástico e que quer manter o plástico com aspecto original, beleza? Então nós vamos falar primeiramente do Renova Plástico da Vonix. A proposta desse produto é atender com excelente custo-benefício. Ele foi desenvolvido especialmente para a parte interna, onde você quer proteção e toque acetinado. A forma de utilizar esse produto, ele tem durabilidade média aí de 3 meses. A forma de utilizar esse produto é você fazer uma limpeza do painel, aplicar ele com a espuma, aplicador de espuma da Vonix, e depois, se você quiser um acabamento mais seco, mais original, você pode estar fazendo esse acabamento final com a toalha de microfibra. Essa é a proposta desse produto, ele tem mais ou menos 2 ou 3 meses de durabilidade, é um produto de entrada da Vonix, produto mais básico. Então assim, a Vonix procura realmente atender a todos os públicos, desde o público mais hobbyista até o público profissional de alto nível, beleza? Então Renova Plástico, produto desenvolvido para a parte interna do veículo, com durabilidade média aí de 3 meses, beleza galera? Nós temos também um outro produto que é um pouco mais básico, que é o Rejuvex. Porém, esse produto ele foi desenvolvido especialmente para a parte interna. Se você tem um lava rápido e quer entregar o carro, o plástico está meio ruim, meio ressecado, meio esbranquiçado, e você quer entregar esse plástico com um aspecto bacana, a utilização do Rejuvex é recomendada. Porém, a aplicação dele, você tem que limpar o plástico, passar com aplicador de microfibra ou aplicador de espuma e fazer a remoção com a toalhinha de microfibra para que ele não fique grudento. Esse produto também tem durabilidade média aí de 1 a 2 meses. São produtos mais simples, porém com um resultado muito satisfatório. Então o Rejuvex também é um dos carros-chefe da Vonix, por ele ter essa proposta de alto rendimento e um baixo custo para você que quer utilizar um produto nas lavagens convencionais, beleza? Nós vamos ter também o queridinho do Brasil, Restaurax, que é a proposta diferente desses dois produtos. No caso do revitalizador, o Renova Plásticos da Vonix, que é desenvolvido para a parte interna, o Rejuvex para a parte externa. Já o Restaurax da Vonix, ele foi desenvolvido para a parte interna e externa, e a durabilidade pode passar dos 4 a 5 meses na parte interna do veículo e também pode chegar a 3 meses na parte externa do veículo. É um tipo de proposta com uma qualidade superior a esses dois produtos. Porém, como ele é feito com polímeros de alto peso molecular, na parte interna geralmente ele fica um pouquinho mais melecado. Então o que é que você tem que fazer? Após a limpeza do painel e a aplicação, você tem que fazer o acabamento com a toalha de microfibra. Já na parte interna, a parte externa, a gente recomenda realmente que ele seja só passado, né? Você limpa o para-choque, limpa o plástico e você passa ele sem deixar excesso. Na maioria das vezes é desnecessário o acabamento com microfibra. Então esse produto ele tem uma durabilidade muito boa, principalmente na parte interna. Na parte externa ele tem um alto poder de cobertura, né? Se o plástico tiver com um nível muito grande de ressecamento, ele vai cobrir com total facilidade. Paulo, é um produto que vai durar, ele vai restaurar o plástico por 1 ano, 2 anos? Não, ele é um produto realmente de alto nível, porém ainda é um produto para ser utilizado rotineiramente, beleza? Só que ele já é superior a esses dois outros produtos. É mais ou menos assim, esse é um hobbyista mais simples, um profissional que quer um trabalho teoricamente bom. Esse aqui já pode ser utilizado por um hobbyista que quer algo ainda melhor ou um profissional que quer um resultado também no nível bacana, beleza? Nós vamos ter também esse produto super versátil, que é a Carnaúba Express da Vonix. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, ela é uma cera que a base de carnaúba pura, isenta de abrasivos,
e que foi desenvolvida também para a pintura do automóvel. Porém, a grande sacada desse produto é que você poderá utilizar ela pura nos pneus, que vai deixar um toque acetinado, e também você poderá, para a parte interna do veículo, para painel, quando você quer um acabamento 100% seco, e entregar o carro para o cliente sem aquela coisa de silicone melecado, sem aquela coisa que gruda poeira, você poderá estar diluindo a Carnaúba Express na diluição de 1:3, né? Nós temos aqui um copinho de medida da Vonix, essa diluição de 1:3, você poderá colocar 100 ml de água, aliás 100 ml de produto no copinho de diluição da Vonix, e depois você coloca 300 ml de água, mistura, faz a aplicação com pulverizador, você pode colocar ela dentro de um pulverizador diluída, pulveriza no painel do carro e já vem fazendo o acabamento com a microfibra. Isso vai proporcionar um toque 100% seco e com esse toque acetinado deixado pela Carnaúba, que você toca realmente não gruda poeira, não deixa merecado. É uma proposta muito bacana e com custo muito baixo. Você vai ter um custo muito baixo para estar hidratando e protegendo o painel do seu carro. Agora nós vamos falar do nosso produto mais top, que é o V-Plastic da Vonix. O V-Plastic você tem que prestar bem atenção, porque é um produto que poderá sim ser aplicado por robista, desde que entenda bem a composição de plástico, o nível de ressecamento. A partir do momento que você conseguir entender isso, facilmente você vai conseguir fazer a restauração do plástico utilizando o V-Plastic da Vonix. Tem uma outra proposta também, que é o CO2 Pro. O CO2 Pro eu vou falar um pouco mais na frente, já que ele é um produto 3 em 1. Ele é para pintura, plástico e faróis também, beleza? Então, vamos lá para o V-Plastic. O V-Plastic é o que é um pouco mais detalhado para que você entenda. Ele é um coure à base de dióxido de silício, SiO2, com proteção de até 3 anos na parte externa e com proteção de até 5 anos na parte interna. Paulo, mas um colega meu passou o V-Plastic no carro e quando foi com 2 dias perdeu um pouco a pigmentação, eu não gostei do trabalho, não gostei do serviço, e você fala que é um produto top. Galera, eu posso garantir para vocês, com toda certeza, que hoje o V-Plastic da Vonix é um dos melhores coures para plástico que existe no mercado mundial. Falo isso com toda sinceridade. Porém, nada é milagroso. Eu falei para vocês lá no começo do vídeo que o plástico perde pigmentação, negro de fumo, que começam com a oxidação a criar microcrateras e dentre outras degradações através de produtos químicos. Então, por exemplo, se eu tenho um para-choque do carro que sofreu muita ação do tempo e esse pigmento à base de negro de fumo ele começou a se perder e o plástico foi ficando branco, 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 branco e começou também a formar essas microcrateras. Consequentemente, se isso aconteceu, vocês concordam que vai absorver mais produto por conta das microcrateras? Então, se vai absorver mais produtos, o rendimento já vai cair um pouco. Isso é natural. Porém, vocês têm que atentar para outra coisa. Se de repente perdeu muita pigmentação, o V-Plastic é um coure incolor. Então, ele vai acabar, em algumas vezes, não restaurando completamente a cor. Porém, ele vai melhorar bastante. Se você realmente analisar o antes e o depois, principalmente quando você faz um 50-50, você faz metade do para-choque e aplica V-Plastic, e na outra metade você não aplica nada, você vai ver que realmente o produto surtiu bastante efeito. O ideal nesses casos de microcrateras e com alto grau de ressecamento, quando tem realmente uma alta perda de pigmentação, o ideal é que você faça uma aplicação dupla. Você faça a limpeza e a descontaminação com Revelax, né, para que você entenda certinho. O ideal, antes de qualquer restauração de plástico, você tem que fazer a limpeza com o limpador multiação da Vonix ou o Sintra da Vonix. Depois disso você passa Revelax para descontaminar ainda mais e só aí você passa o V-Plastic. Então, nesse caso das microcrateras e quando o plástico ele perdeu muita pigmentação, o ideal é passar 2 camadas. Mesmo assim, não é garantido ficar 100%. Então você tem que entender que o V-Plastic em determinadas situações ele vai restaurar 50%, ele poderá restaurar 60%. Aí você diz, Paulo, mas eu passei 2 camadas e no outro dia ele começou
a perder um pouquinho o efeito. O que aconteceu, galera? Já que você está expert no vídeo, se você tiver prestado bem atenção no começo do vídeo, o que aconteceu? Essas microcrateras absorveram um pouco desse produto e devido a isso, durante um dia ou dois, porque o produto ele demora até 72 horas para curar. Então, durante esses 3 dias de cura, é natural que um pouco do produto seja absorvido pelo plástico. Então, ele poderá perder um pouco, vamos dizer assim, a tonalidade durante esses 2, 3 primeiros dias. Porém, o produto vai estar lá, ele vai estar protegendo e o plástico de fato vai estar restaurado. Muitas vezes não de acordo com o que você imaginou. Por quê? Porque você esperou o plástico sofrer muita degradação. Então, por isso que o recomendado é utilizar V-Plastic no carro antes de acontecer isso. Porém, nós temos milhares e milhares e milhares de casos que com apenas uma aplicação no plástico extremamente ressecado, o V-Plastic já resolve 100% quando é feita uma boa descontaminação. Então realmente é um produto totalmente diferenciado. Eu já vi vários casos que você aplica uma única camada e o plástico fica zero e dura tranquilamente por até 3 anos, beleza? Então só para você entender mais uma vez, o correto da aplicação desse produto, seja plástico interno ou externo, você não pode aplicar ele fazendo apenas uma limpeza simples e depois aplicar em hipótese alguma. Por quê? Porque esse plástico ele já pode ter sido degradado por produtos químicos. Eu não sei qual produto químico vai estar lá no plástico. Eu não sei quanto tempo esse plástico ficou exposto ao sol. Eu não sei se realmente foi utilizado algum tipo de silicone nesse plástico, e tem tipos de silicone com solventes derivados de petróleo que ressecam ainda mais e você muitas vezes não sabe disso. Às vezes utiliza um produto inadequado e acaba ressecando ainda mais. Então, para eu garantir que não tenha nenhum tipo de contaminação no plástico, eu tenho que utilizar o Sintra da Vonix ou o limpador multiação. Faço a limpeza bem bacana, eu tenho que fazer uma limpeza bem profunda no plástico. Depois disso, eu passo o Revelax no plástico, Revelax da Vonix, que é um descontaminante para pintura e para plástico também. Então eu passo o Revelax, pulverizando no plástico e depois fazendo o acabamento na microfibra. Quando é que o plástico está pronto? É quando você for passar o Revelax, pega uma microfibra clara, por exemplo, passa o Revelax, esfrega a microfibra e você vai ver a microfibra que não está mais soltando sujeira. Quando não estiver mais soltando sujeira, o plástico está pronto para você fazer a restauração com o V-Plastic. Depois disso, você aplica o V-Plastic em uma condição que não deixe manchas. Você tem que de fato passar com movimentos uniformes e circulares e observar, aguardar de 2 a 3 minutos e observar a secagem e a absorção. Se necessário, você poderá estar aplicando a segunda demão meia hora depois. Como eu falei, se o plástico está muito ressecado e tem microcrateras, você poderá estar passando essa segunda demão. Se você achar que com uma demão, depois de 1, 2 minutos, o aspecto ficou bacana, você já pode parar por aí. Beleza? Geralmente na parte interna uma única demão é necessário e às vezes é até também necessário, para que não fique brilho no painel, fazer o acabamento com uma toalha de microfibra. Beleza, galera? Então outra coisa que vocês têm que atentar é para o tempo de cura. Paulo, eu passei o V-Plastic aqui, ficou restaurado, ficou de boa e eu saí, choveu e o produto acabou escorrendo. Não pode pegar chuva, só pode pegar chuva após 72 horas, beleza? Na verdade, com 36 horas, o produto já está praticamente curado também. Agora, 2 horas depois, pegou chuva, vai escorrer com certeza. Por quê? Porque ele é um produto à base de sílica. Ele vai reagindo com o oxigênio presente no ar e esse oxigênio acelera a cura dele. Então, quanto mais vento tiver, quanto o ambiente mais aberto, ele também cura mais rápido. Porém, se chover, ele poderá escorrer. Então, o ideal é que se você sai na chuva apenas 36 horas depois. Paulo, mas eu resolvi lavar o carro. Como é que eu vou fazer? Só pode lavar o carro após 72 horas depois de aplicado. Beleza? Paulo, V-Plastic é resistente a produtos químicos? Sim, ele é resistente a produtos ácidos, básicos, solventes também. Porém, galera, tudo quanto é produto químico muito forte acaba diminuindo a vida útil do plástico. Então pode ser que aconteça um caso e você dizer, olha, eu apliquei o V-Plastic, depois de 3 meses começou aqui
Ah, pagar não está legal. Aí eu te pergunto, onde foi que você lavou seu carro? Como é que você lavou seu carro? Então todas essas dicas que eu te falei nesse vídeo, realmente elas são essenciais para que você consiga excelentes resultados na restauração e na recuperação do plástico do teu automóvel. Outra dica, depois que você aplicou o V-Plastic, Paulo, ele precisa de manutenção? Não é necessário manutenção, mas se você quer dar aquela reativada, quer dar aquele toque a mais para que o plástico fique com aquele aspecto ainda mais renovado, a dica que eu te dou é o CO2 Pro, porque o CO2 Pro tem total compatibilidade com o V-Plastic. Por quê, Paulo? Porque ambos os produtos são à base de SiO2, ou seja, produto que contém sílica na composição. Então como é que você vai fazer? Ele não vai deixar brilho, ele não vai deixar aquela coisa melecada, ele vai deixar original. Você não vai perceber tanta diferença assim. Você vai apenas pulverizar o produto na superfície do plástico e fazer o acabamento com a toalha de microfibra. Então essa dupla V-Plastic e CO2 Pro para manutenção de vez em quando realmente é o que há de mais moderno no mercado automotivo da atualidade. Beleza? É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, inscreve-se no nosso canal, deixa teu like e espera aí mais dicas, espera o próximo vídeo. Beleza? Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau!